Muito bem. Vamos à última pergunta. A última pergunta vem de Cascais. E foi feita pelo Nuno. Muito prazer, Nuno. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Vamos à pergunta do Nuno. Andy, eu li isto que foi publicado e gostaria de saber sua opinião. Eu sou homem e francamente me chocou, porque acho esta apreciação dura demais. O Papa Francisco afirmou contundentemente: homem que paga por sexo é criminoso. Com todo respeito, mas então também sou. Porque sim, na minha primeira experiência sexual, eu paguei no meu tempo. Quem não o fez? Não só no teu tempo. Então, eu sou criminoso? A prostituta é criminosa? Sim, porque se aceitou meu dinheiro, eu a nada obriguei. Mas, por que não encaram a prostituição como uma profissão que deve ser respeitada? Essa resposta tu mesmo deste, Nuno. Quem ouve a este senhor, como vai respeitar? Não é? Como vai respeitar? Muito bem. Isso já indica, essa minha colocação, mais ou menos a posição que eu tenho em relação a Francisco. Eu tenho que aqui esclarecer que isso que tu escreves aqui, eu não sei se ele disse ou não. Tem muitas coisas que são colocações falsas de líderes religiosos, líderes políticos, etc. Entretanto, se ele disse, não me surpreende minimamente, tendo vindo tal colocação de Francisco. Eu sempre demonstro, em várias circunstâncias, por que eu não aprecio minimamente este senhor. Porque eu o considero um dissimulado. E demonstro por quê. Ele está como a cocada branca mais doce da história recente da igreja. Entretanto, eu que conheço como funciona os meandros canônicos, legais, doutrinários da igreja, o Papa Francisco vai morrer e nenhuma única vírgula terá sido deixada como legado por ele. O legado dele será o Papa mais cocada branca doce dos últimos tempos. Fora isso, mais absolutamente nada. Vou dar um ou outro exemplo. Recentemente, o Papa Francisco teve um contato, uma situação com um homem gay e declarou, e a imprensa do mundo inteiro festejou. O Papa Francisco disse: Deus te fez assim e assim Deus te ama. Oh! 2 semanas depois, eu juro que fiquei esperando. Deixe-me ver onde isso vai acabar, o nosso amigo gay-friendly. 2 semanas depois, o Papa Francisco declara no Osservatório Romano que os bispos tenham o maior rigor em aceitar seminaristas que sejam gays. Portanto, para o Francisco, ele diz um dia para um homem gay, e isso é comprovável, que está registrado: Deus te fez assim e Deus te ama, mas não o suficiente para tu seres um sacerdote. Este é o Francisco. Este é o homem que tem a imagem do mais doce Papa dos últimos tempos da história da igreja, igual ao Papa João Paulo II, o famoso Papa Pop, tá certo? Que foi um dos mais conservadores das últimas décadas e do século XX, da igreja católica. Entretanto, era o Papa Pop. Este é idêntico. Um Papa que, quando morrer, terá deixado como legado as suas doces frases:
Porque nenhuma delas, ao contrário do que pensam muitos católicos incautos, nenhuma delas foi para o universo doutrinal da igreja, onde sim é ali que um Papa deixa o seu legado. Frases lindas e bonitas e sair por aí que Papa do povo e toda essa coisa, isso é a pessoa do Francisco na sua mise-en-scène, no seu marketing, deve ser isso. Outra coisa é o legado doutrinário que Francisco vai deixar para a igreja. Se ele morrer amanhã, nenhuma vírgula ficará. Entretanto, o Papa, o João Paulo II, já virou santo. Este certamente está no mesmo caminho. Certo? Então, esta é a visão que eu tenho do Papa Francisco. E não é só por causa deste exemplo. E, aliás, eu não estou sozinho nisso. E não são só pessoas que não são cristãs ou não são católicas como eu, ok? Sei lá, antropólogos e sociólogos que têm essa crítica a Francisco. Eu tenho essa crítica porque eu também observo isso. Mas também dentro da própria igreja existem grandes teólogos, não é? Não são os teólogos dos porões, não. Grandes teólogos dentro da igreja que levantam justamente isso. São um pouco contrários, um pouco críticos à posição de Francisco, porque afinal de contas, ok, Francisco, todo mundo já está muito simpatizado contigo, pronto, e agora? As questões concretas, quando tu deixares o pontificado, vai ficar o quê? Até agora, nenhuma única vírgula. E a igreja não funciona como as pessoas creem que ela funciona, que essas coisas lindas que o Papa está fazendo, isso é a igreja mudando. Até agora, a igreja não mudou em uma única vírgula. E todos estão muito felizes lá, certo? Porque os que verdadeiramente querem mudanças estão exigindo dele essas mudanças e as mudanças não estão vindo. E os que querem que a igreja continue do mesmo jeito estão felizes da vida, o contrário do que parece e do que se pensa. Porque ele não está fazendo nada. Dizer as coisinhas que ele diz por aí, isso é para inglês ver. Quem é que está preocupado com isso? Quando o Papa Francisco se for, as coisas continuam todas do mesmo jeito. E há quem diga isso dos líderes religiosos do Vaticano. Tá certo? Pronto. Não adianta nada o Papa Francisco fazer essa mise-en-scène toda e no sínodo dos bispos ele proferir esse tipo de colocações para os seus próprios bispos. Esse é o Papa que diz, noutra circunstância, Deus te fez assim e Deus te ama, mas não o suficiente para tu seres um sacerdote da igreja? Tá certo? Outra situação, antes disso, imagina o que este senhor causa a milhões de adolescentes que o seguem, que são meninos gays e meninas gays, mas sobretudo meninos, porque o sacerdócio é masculino, não vamos tratar desse assunto agora. O que este senhor causa a estes jovens, sem considerar o índice do clero gay, né? O índice de pessoas gays no clero. Pronto, vamos deixar isso para outra história também. Mas o que causa estas frases deste senhor para milhões de adolescentes que são gays, que são católicos, que o têm como seu líder espiritual e que diz que não permitam que estes sejam sacerdotes? O que tu crês, Nuno e queridos ouvintes, que este senhor faz? E que legado, este sim, é o legado de Francisco. Nestes jovens, meninos, mais do que tudo, né? Gays, que ouvem o seu líder espiritual dizer isso. Ok? A mesma coisa aconteceu anteriormente, quando o Papa recebeu no Vaticano uma mulher trans. O Papa recebeu uma mulher trans, a igreja, o Papa, etc. 2 semanas depois,
Eu juro que eu fiquei esperando, porque eu sempre espero, porque isso já é um padrão. O Papa declara que a transgeneridade é um transtorno de personalidade. Eu posso provar e garantir para quem me pedir, eu sei mais de direito canônico do que este senhor sobre sexualidade humana. Certo? Entretanto, este senhor, por ser quem é, se arvora a dizer isso. Este senhor do século XVI diria que Galileu Galilei é um herege, ao dizer que o centro do sistema solar não era a Terra, como leva a crer as Sagradas Escrituras, e sim o Sol. Tanto que o Papa de então o fez dizer que ele estava errado. Né? Galileu Galilei teve que se retratar. Este senhor Francisco, se estivesse sendo Papa lá no século XVI, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que estaria dizendo exatamente as mesmas coisas que hoje diz sobre questões de sexualidade humana, estaria dizendo sobre aquilo que a ciência estava descobrindo então, em relação a como estão os planetas, as estrelas, o Sol, etc., que aqueles grandes homens de então estavam descobrindo. Este é, para mim, Francisco. Certo? Imagina o que este senhor causa para as pessoas trans, que são católicas, não é? que o tem como uma pessoa, tem como líder espiritual, ouvir, depois de ter estado, né, com uma mulher trans 2 semanas antes, ter criado expectativas, 2 semanas depois, declarar que a transgeneridade é um transtorno de personalidade. Certo? Este é Francisco para mim. Tendo deixado isso claro, nuno, e então tu me dizes assim, homem que paga... não, isso foi o que ele disse. Com todo respeito, então, eu também sou, né? Tu dizes criminoso. Porque sim, na minha primeira experiência sexual, eu paguei. Pronto, aqui nós já nos lembramos do que tu disseste. Agora vou te dizer eu o que penso. Nuno, eu espero sinceramente que tu tenhas sido um homem digno e que tu tenhas respeitado esta profissional. A tenhas pagado digna e merecidamente pelo serviço que ela te prestou. Tá certo? E que oxalá tu guardes a esta moça, essa menina, com carinho na tua memória, de ter sido ela, ainda que uma profissional do sexo, que te levou à tua primeira experiência sexual. Que tenha sido um momento gratificante para ti, tá certo? E que tu tenhas verdadeiramente, mesmo que intuitivamente, ali naquele momento, tenhas sido agradecido e tenhas realmente pagado, né, aquilo que talvez ela até merecesse 3 ou 4 vezes mais, porque às vezes a baixa autoestima delas as fazem cobrar muito pouco. Mas isso é uma outra questão. Então, é isso que eu espero sinceramente que tu tenhas feito, que tu tenhas tido a humanidade que Francisco não tem, certo? Com esta prostituta. Aliás, é muito interessante a etimologia da palavra prostituta. Vem do latim pros, de peres, quer dizer, perante, né? Na frente de. Stituta vem do verbo stare, estar na frente de alguém, né? Estar à frente. É daí que vem a palavra prostituta. É só um parênteses. Então, eu espero sinceramente que tu tenha sido este homem nobre, tá certo? Ou este jovem nobre, que ao ter ido a esta profissional do sexo, a tenha tratado com dignidade, a tenha pagado pelo menos o que ela pediu com gosto, certo? Com agradecimento, com gratidão, ok? E aí tu vens com uma outra questão aqui, por que não encaram a prostituição como uma profissão que deve ser respeitada? Penso que eu já respondi tudo, né, Nuno? Penso que eu já respondi tudo, com o Francisco aí ajudando, né? Ajudando as coisas ficarem piorzinhas um pouquinho, fica mais difícil, não é?
fica realmente um pouco mais difícil isso. Aqui tem duas questões, né? Nós temos a questão da dignificação da prostituição, da dignificação da mulher profissional do sexo, do respeito à profissional. Eu sempre digo assim, tem pessoas que discordam de mim frontalmente, né? Então eu sempre lembro dessa questão aqui, né? Vem aqueles gritando, né? Eu sou contra o casamento gay. Meu Deus, se um gay te pedir em casamento, não se case com ele. Está resolvido o problema. Eu sou contra o casamento gay, então não se case com um gay. E pronto. O que mais precisamos para simplesmente resolver os problemas? De quem é gay, de quem quer se casar com gay, de quem é contra o casamento gay. Não se case com um homem gay. Se um homem gay vier te pedir em casamento, diga-lhe não. Né? É a mesma questão aqui, quando alguém, porventura, não está de acordo. Eu sou contra a prostituição. Então não vás a um prostíbulo. Não é? Não estejas com uma prostituta. Certo? Pronto. Outra coisa que nós temos aqui é a questão da demonização, justamente, né, da profissão de prostituição, né, da prostituta, que inclusive tem uma questão, né, terrível, porque vincularam Madalena à prostituta. E é porque as pessoas são absolutamente ignorantes e nunca leram nada dos textos sagrados, e a igreja, muito pelo contrário, não tem o menor interesse de tirar essa relação de Madalena com a prostituta. Porque não existe nenhuma relação nos textos sagrados, em nenhuma tradição, de que aquela prostituta que Jesus diz, vai e não peques mais, é uma prostituta. Ela era uma mulher adúltera, que não pronunciou seu nome, nem Jesus, e não tem nada que ver com Maria Madalena. Entretanto, a tradição fez com que quase todos liguem a mulher prostituta a Maria Madalena, tá certo? Por ter sido Maria Madalena quem foi, a Madalena arrependida. Isso é quase criminoso. Isso em outras épocas, ou melhor, se isso acontecesse hoje, quem fez isso poderia ser processado, tá certo? Porque hoje se tem no imaginário popular, toda hora eu ouço a história de Maria Madalena prostituta, né? Isso está introjetado no imaginário popular como Maria Madalena prostituta. Como a questão da maçã, de Adão e Eva e o paraíso, não é? O fruto, né, virou maçã na cabeça das pessoas, é uma maçã. E agora, tira isso da cabeça das pessoas, tira essas parvoices, né, da cabeça dos parvos, só pode ser isso, né? Como é que fica difícil dos parvos tirar parvoices de suas cabeças, porque se não forem parvos, não tem parvoices nas cabeças, certo? Então, pronto. Nuno, isso é algo realmente muito desagradável, muito triste. Não sei se Francisco disse isso, não seria de me surpreender, porque já disse outras coisas semelhantes, e faço essa relação com as coisas que ele diz e seu padrão comportamental, que para mim já é claro, ok? Então, quanto ao teu comportamento humano, espero que tu tenhas tratado a esta moça muito bem, e ela também tenha te tratado muito bem, e que tu tenhas isso na tua memória como um momento muito bonito da tua vida, a tua descoberta sexual, enfim, essa coisa toda. Oxalá tenha sido bom. E se tu tem alguns tabus, dê jeito de tirá-los dessa tua cabeça, qualquer tabu que tu tenhas, porque tu começaste a tua atividade sexual como uma profissional do sexo, tá certo? A imoralidade está na cabeça de quem vê, ou inclusive de quem vai, né? Eu digo no sentido de que são os moralistas, aliás, os que mais estão aí, né? Aliás, entre outras coisas, as prostitutas brasileiras que o digam, né? Quem são os seus fregueses? Certo? Quem são os seus fregueses? Então, como diz também um grande filósofo brasileiro,
A hipocrisia é a substância da moral, tá certo? Porque se nós formos perguntar quem são os grandes fregueses das profissionais de sexo, por aqui, tá certo? Não são, com certeza, certo? Os jovens, que hoje nem precisam mais disso, ok? Bom, não vamos entrar por aí, porque, né, isso é um pouco polêmico também, mas pronto. Existe, sim, Nuno, a necessidade de dignificação e a necessidade de nos tornarmos pessoas éticas para fazer bom uso, se quisermos, da companhia de uma profissional do sexo. Porque você pode fazer isso de duas maneiras. Um moralista faz isso da forma mais indigna, indignificando inclusive a profissional, tá certo? Porque às vezes tem a esposa em casa, e na maioria das vezes é isso, certo? Tem a esposa em casa, e depois as brasileiras é que ganham a fama, certo? Pronto. Essa é uma realidade muito dura, e que eu, aliás, conheço muito bem, e posso falar com bastante propriedade dela. Então, é muito complicado essa questão, certo, dos que são contrários e essa moralidade toda em relação à profissão do sexo, porque a pergunta é: quem que vai lá? Num país majoritariamente católico, não é? Quem está sustentando os prostíbulos, que são, aliás, em grande número? Quem está lá? Posso te garantir que não é a geração dos 20 anos nem dos 25 anos, como foi talvez tenha sido o teu caso. Hoje não é isso. Tá certo? Hoje não é isso. Então existe muita hipocrisia, né? Muita moralidade porca quando se trata desses assuntos. Como outros também, o caso do aborto, situações dessas, que qualquer dia desses a gente vai estar conversando sobre isso. Então a única coisa que eu espero, Nuno, que tenha sido um digno homem, um bom homem para esta moça que te atendeu e que foi a tua experiência primeira, e que faço sinceramente votos que oxalá tenha sido muito gratificante, porque é muito ruim quando a primeira experiência não é. Eu um dia posso contar-lhes, né, da maravilha que foi a minha primeira experiência sexual. Né? Eu tive sorte. Nem todos têm essa sorte. Nem todos têm essa sorte. Né? Não foi semelhante à tua, mas eu só estou dizendo o quanto é importante quando a primeira experiência sexual nossa é boa, é bonita, é gratificante, saímos felizes e contentes. Certo? Então eu espero que ela tenha te feito sentir isso e que tu tenha sido digno com ela. É isso. Mas lamento que não seja o que pensa o senhor Francisco. Mas entendo que ele não, talvez, tenha humanidade para entender mais do que a sua teologia lhe ensina sobre a natureza humana. Nuno, muito obrigado, um grande abraço e seguimos em contato. Oxalá. Um grande abraço.